Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no nosso canal novamente. Hoje eu estou extremamente feliz, porque eu tenho uma grande amiga aqui comigo, a pastora Sueli Cageron. A pastora, vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ela, mas além dela ser essa pessoa excepcional, ela é uma professora excepcional. Então, ela foi minha professora no seminário, e eu me lembro das 2 matérias, que foi a história da igreja e a harmonia dos evangelhos. Olha, quanto tempo! Mas a história da igreja foi fascinante, porque ela foi fascinante ao contá-la para nós. Então, pastora, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada a você, Lilian, por me convidar, por me proporcionar essa oportunidade de bater papo com você e de falar sobre alguma coisa muito importante. Eu tenho certeza que vai ser instrumento de Deus na minha vida e na vida de outras pessoas também. Deus te abençoe Amém. muito. Amém, querida. Você sabe que você foi uma das inspirações para mim, para eu me tornar professora. Essa história vai longe. Ok, mas Oh, isso aí é para glória! um outro dia, né? Bom, a senhora sabe então que o nome do nosso canal é uma perguntinha, né? E eu vou fazer para a senhora agora. Por que que a senhora convidou Jesus para entrar na sua vida? Conta um pouquinho como é que a senhora estava antes, como que aconteceu esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus e o depois, tá bom? Então, sinta-se à vontade, fala o que está no seu coração. Eu convidei Jesus para entrar na minha vida porque eu tinha uma grande pergunta para ser respondida. Eu me lembro claramente de que eu fiz essa pergunta num certo momento para Deus. Eu fui criada numa igreja, né? Eu fui criada no cristianismo católico romano, Uhum. e nós tínhamos temor a Deus, a família toda, nós éramos tementes a Deus, mas eu nunca tinha sido apresentada para a pessoa mesmo de Jesus Cristo. Eu conhecia um sistema de religião, eu tentava viver de acordo com ele, mas chega um momento, e eu acho que isso é, é importante para todo adolescente, porque chega um momento na nossa adolescência onde nós fazemos uma pergunta séria: será que isso tudo que me ensinaram é verdade? Será que todo esse sistema que eu cresci acreditando é verdadeiro? E eu me lembro claramente de um momento da minha adolescência em que eu voltava da escola e todas aquelas perguntas na minha mente. Eu me lembro que eu estava descendo do ônibus para voltar para casa, e quando eu olhei para o céu, eu olhei para o céu e eu disse para Deus isso: Deus, se existe alguma verdade, eu quero conhecer. E até então eu era apenas uma católica que de vez em quando ia numa missa e que respeitava as coisas, respeitava a religião, mas que não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Deus usou uma família, e eu acho isso muito importante. Eu gosto, quando eu conto esse relato, eu gosto de falar sobre isso. Deus usou a família dos meus tios, uma irmã da minha mãe e o seu marido. Ele começou a levar, eles foram primeiro para a igreja, tiveram aquela experiência com Deus, e eles começaram a ir atrás da família, ir atrás literalmente. O meu tio, ele tinha uma Kombi naquela época, né? Você conhece as Kombis? E ele pegava aquela Kombi e ia para a nossa casa. A gente morava, digamos, a uns 5 quilômetros da casa dele, e daí ele ia para a igreja, que era mais uns 8 quilômetros, talvez. Ele fazia isso regularmente, para pegar todos da família que quisessem ir para a igreja e levar. Então, ele começou a levar a mim, minhas irmãs, meu irmão mais novo. Gradualmente, ele foi levando nós todos para lá quando queria ir. Meu tio deve ter feito isso por meses, eu não sei te dizer se foram 6, 7, 8 meses. E ele persistentemente levou a família para a igreja. E ali a gente começou a ouvir o evangelho. E eu fiquei curiosa porque eu já tinha essa indagação dentro de mim, eu queria saber o que era a verdade. E é interessante que eu tinha na casa da minha mãe, nós não tínhamos Bíblia, porque católico não tinha Bíblia. Mas nós ganhamos dessa mesma minha tia um Novo Testamento, um exemplar de Novo Testamento, que era um exemplar
só Novo Testamento, né? E branco, nem era preto para dizer assim, ai, que coisa estranha, não. Nem era um livro preto, mas eu tinha pavor daquele livro. Uau. Aquele livro já estava em casa há algum tempo, alguns anos. Minha irmã tinha ganho de aniversário, mas eu tinha pavor daquele livro. Quando eu fazia a limpeza ali do lugar onde a minha mãe guardava algumas coisas e o livro estava lá, eu abria e fechava rápido. Eu não sei explicar porque é uma coisa espiritual, realmente. Eu tinha medo daquele livro. Ele nem era preto ainda. Mas quando meu tio começou a nos levar, algum tempo depois disso, eu peguei aquele mesmo Novo Testamento e eu comecei a ler. E eu sempre digo, eu não sei aonde foi que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi entre Mateus e Apocalipse. Não sei em que momento seu. Foi. Porque eu fui lendo e lendo e lendo, e aquela palavra foi me alimentando e me transformando. À medida que eu lia, eu fui aceitando a verdade do Evangelho. Eu não questionei, eu simplesmente enxerguei e falei, uau, o que eu queria estar aqui é o que eu preciso. A minha vida foi se transformando, eu continuei a frequentar a igreja, meu tio já não precisava mais estar buscando a gente, mas todos nós fomos tendo, cada um ao seu tempo e do seu jeito, a sua experiência, realmente de conversão, né? De mudar, de transformação. E para mim foi assim, eu nunca mais deixei os caminhos do Senhor, nunca mais abandonei essa palavra, e sempre que eu dou testemunho, e geralmente é em alguma sala de aula que eu falo sobre isso, eu digo para os meus ouvintes, né? Eu não sei quando foi que eu aceitei o Senhor, eu sei que a palavra de Deus me inundou e me transformou, e quando eu me dei conta, eu era uma crente em Jesus Cristo e não podia viver sem Ele, porque eu acho que o que me atraiu a Ele, o Espírito da verdade, me mostrou onde estava a verdade. Eu acho que essa é, bem resumidamente, a minha história de conversão. Uau! E nessa época, pastora, houve algum versículo assim que foi importante que o Senhor Jesus deu para a senhora e que a senhora carrega, né, até Ah, hoje? sim, 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 e ó, tem tudo a ver. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Foi interessante que esse mesmo meu tio, quando eu me formei já no seminário, ele me deu uma Bíblia de presente, e foi esse o versículo que ele colocou ali como dedicatória na Bíblia, né? Sim. Foi o Espírito da verdade que me mostrou aquilo que eu estava procurando, a verdade eterna do Senhor. Que lindo, pastora, que lindo. Nossa vida, muitas pessoas procuram pela verdade em lugares errados, né? E a senhora É procurou verdade. no local certo, que é na palavra, né? Que É, bênção. nós, Glória a Deus. nós vivemos um momento assim de pensamento, o pensamento humano está correndo atrás de muitas verdades, e tudo aquilo que se aponta como verdade geralmente é para o lado, é científico, é científico. Isso aqui já não é mais verdade porque a ciência está provando isso ou provando aquilo. Tem alguma coisa que a ciência não pode alcançar. A ciência humana não pode reproduzir a existência de Deus. É algo de fé, sim, mas é algo real, muito real, porque quando você busca essa verdade, você encontra, ela está disponível para você. Amém. Glória a Deus. Pastora, incrível, obrigada. Foi assim, eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas por essa palavra, né? Amém, Pessoas, que assim seja. sim, pessoas que muitas vezes leem a Bíblia e elas falam assim, mas eu não entendo. Eu acho que seria. O que a senhora falaria para essas pessoas? Que eu quero ler, eu leio, mas não entendo. O que a senhora falaria? Eu acho que a gente tem que começar com oração. Você tem que começar crendo. Não adianta você abrir a Bíblia para pesquisar e tentar achar Deus. Você tem que crer. Primeiro, você ora e você diz: Deus, eu quero enxergar o que está aqui. Eu quero enxergar a tua verdade. Se o teu coração for sincero, o Espírito vai te mostrar o que ele quer te ensinar ali. Amém. Porque ele responde à oração sincera do coração, mesmo antes de você ter a experiência. É isso que eu sinto que aconteceu comigo. No meu momento de, digamos assim, de pergunta, de incredulidade, eu disse, se tem uma verdade, eu quero conhecer. Porque eu estava duvidando do que eu conhecia,
mas ao mesmo tempo o meu coração ansiava pela verdade. E o Espírito da verdade me respondeu e se revelou através dessa leitura. Sim. Portanto, eu creio que para quem é sincero e está buscando a Deus, a leitura, especificamente, começando pelos evangelhos, né, a leitura da Bíblia vai mostrar o que Deus quer para a tua vida. Amém. Glória a Deus, pastora. Muito obrigada. Olha, eu estou muito feliz mesmo e que Deus continue abençoando a senhora, o pastor Renato, a família, a igreja, Obrigada. né? Que o Senhor continue fortalecendo vocês nessa caminhada, né? Porque estamos todos nessa caminhada rumo aos céus, não é verdade? Amém. Que o Senhor continue cuidando de vocês, prosperando a obra das mãos de vocês para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Toda a glória seja a Ele. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe. Outro abraço, querida. Tchau, tchau.